talvez o problema nunca tenha sido falta de meta. Era falta de memória. Eu vou explicar. Essa é a Ana. A Ana sempre gostou de muitas coisas e sempre quis fazer muitas coisas. Sempre foi meio sonhadora, sabe? E conforme foi crescendo, isso só foi aumentando. Tirar a carteira, fazer uma viagem, trocar de celular, correr uma maratona. Todo final de ano era a empolgação de pensar na lista de coisas que ela queria fazer. Que na verdade não era uma lista pro ano. Era uma lista pra vida. Isso precisava mudar. Primeiro eu comecei a dividir as minhas metas em curto, médio e longo prazo. Assim pelo menos eu sei o que deixar como meta do ano e meta para os próximos anos. E uma coisa que ia fazer total diferença: as micrometas. Pensar, tá, eu quero fazer isso, mas o que eu preciso fazer para conseguir isso? Com isso eu cheguei em uma lista um pouco mais realista. Tentei também o famoso Vision Board. Criei um template com todas as coisas que eu queria focar no ano e ficou muito bonitinho. Coloquei como fundo de tela do meu iPad e eu amava ficar olhando para ele. Mas tinha uma coisa que ainda me incomodava, parecia que tudo girava muito em torno do que eu queria ter, conquistar. Início desse ano eu viajei pra Florianópolis, inclusive tem um vlog aqui no canal se tu quiser ver. E em uma das corridas que eu fiz de Uber, o motorista me perguntou se eu tava preparada pro ano novo. E ele falou que todos os passageiros que ele levava sempre falavam a famosa frase: esse ano vai, 2026 vai ser o meu ano. Assim como foi 2025, 2024, 2023 e todos os outros anos. Mas que sempre ficava a mesma coisa e nunca mudava nada. Eu ri junto, mas isso me fez pensar em uma coisa. Mesmo que eu não tivesse dado check em várias coisas naqueles outros anos, mesmo assim eu fiz muita coisa. Muitas coisas boas aconteceram, e ruim também, faz parte da vida, mas eu simplesmente ignorei porque não estava na lista de metas. Eu gosto muito da ideia de receber cartas, aquela sensação de preparar para ler algo que foi escrito específico para ti, pensado em ti, me faz sentir especial, sei lá. Pensar que a pessoa também parou um tempo para escrever a carta e que eu vou parar um tempo para ler essa carta. Acho que é a mesma sensação que a gente tinha quando alugava um filme na locadora, por exemplo. Era sempre um evento, parava a rotina. A gente se programava para isso, reservava um tempo para isso. Então eu achei que seria legal escrever uma carta para mim mesma contando como foi o ano, as coisas que eu vivi e o que eu esperava pro próximo ano. O primeiro ano foi incrível, tinha muita coisa que eu não lembrava mais e foi muito legal reler, mas no segundo ano eu tive um probleminha. Eu tinha vários cadernos e eu não lembrava de jeito nenhum em qual deles que eu tinha escrito a carta. Eu perdi ela. Fui pesquisar e descobri um site que eu consigo escrever uma carta para mim mesmo e programar para receber um e-mail na data que eu escolher. Eu achei a solução perfeita e eu ainda coloquei uns detalhes a mais como tradição das minhas cartas. Oi Aninha, tudo bem contigo? Faz alguns dias que o Spotify liberou a tua retrospectiva de 2022 e a música que a gente mais ouviu esse ano foi... Apesar de não estar apaixonada por ninguém em nenhum dos meses. Já coloca a musiquinha pra dar aquela nostalgia e senta que lá vem história. Fora a ansiedade de ficar esperando o dia de receber a carta, porque inconscientemente eu me lembro dias antes de receber. Mas fora isso, é muito legal e eu pretendo seguir a tradição das cartas por muitos anos. Tá, agora eu tenho um jeito de lembrar um pouquinho das coisas que aconteceram, tem aquele toque nostálgico que eu gosto, só que eu dependo com que eu lembre de tudo que aconteceu pra mim colocar na carta, né? Porque eu vou escrever só no final do ano. Só tem um detalhe de que eu tenho memória de peixe pra algumas coisas. Então provavelmente eu vou lembrar só daquilo que foi mais marcante. E olhando o filme Amor Enrolado da Netflix, eu tive uma ideia. No filme ela faz um potinho com origami pra entregar pro carinha que ela gosta. Um pote físico que cresce com o tempo. Conforme as coisas vão acontecendo, eu faço um ovinho com cada momento feliz, conquista ou que eu achar que faz sentido colocar ali. Eu deixei aqui na tela o nome do origami, caso vocês queiram procurar para fazer certinho com o tutorial. A ideia é ser uma coisa manual, que vai servir de decoração e também para ter uma ideia de quantidade, do tanto de coisas que a gente vive no automático e nem percebe. Eu pedi para minha amiga a sugestão de nomes para mim colocar nesse potinho e eu recebi esse áudio. Tem mais uma. Tu pode chamar tapete. As coisas ruins tu varre para debaixo dele, entendeu? Pode chamar também de iceberg. Porque tu deixa pra fora só o que tu quer ver. Inclusive, se tu tiver alguma sugestão de nome, deixa aqui nos comentários. A ideia não é ignorar as coisas ruins, porque afinal elas continuam existindo, mas eu não quero que elas sejam a única coisa que eu lembre, ou focar só na minha lista de metas de coisas que eu quero fazer. Eu quero lembrar da quantidade de coisas que eu vivi, porque afinal, o que é um ano perfeito?